Olá, meus irmãos, tudo bem? A paz do Senhor, estamos aqui para gravarmos nossa última lição da Escola Dominical de 2024. Acredito que muito se aprendeu nessa lição. O livro de Provérbios foi o tema central dessa lição. E como eu disse na primeira aula, Provérbios é um livro de sabedoria, uma sabedoria não humana, não diabólica, mas uma sabedoria divina, uma sabedoria de Deus. E se a gente colocar, falei isso na primeira aula, em prática, o que a gente aprendeu no livro de Provérbios, o que a gente leu, aprendeu, é muito bom você colocar em prática. Eu acredito que você, eu, nós todos teremos grande sucesso na vida espiritual e também na vida física. Só lembrando, já passando esse domingo no outro, vai iniciar uma nova lição, um novo tema que tem como pano de fundo, ou melhor dizendo, texto base, a carta de Tiago, uma carta chamada carta prática. É conhecida no meio teológico como carta católica, é uma das cartas católicas, porque nós temos outras também, mas eu não vou me deter sobre isso, apenas quero chamar a tua atenção para esta maravilhosa lição que vai se iniciar no dia 5 de janeiro. O tema dela é a verdadeira religião. O que é religião? A gente vai falar aqui, tá? A lição vai tratar sobre o que seria religião, porque a gente sabe que tem pessoas que gostam de criticar a religião, dizem que a religião é um ópio, que a religião ela escraviza, que a religião ela rouba a mente das pessoas, a liberdade das pessoas. Mas Tiago, com base na palavra de Deus, ele vai nos ensinar o que é a verdadeira religião. Muitas das vezes, o conceito que algumas pessoas têm de religião é muito errado. A religião ela não é ruim, mas a forma como ela é usada por algumas pessoas pode se tornar algo danoso, prejudicial na vida de alguém. Então, no próximo domingo, essa lição, a verdadeira religião, um convite à autenticidade na carta de Tiago, estará sendo estudado nos nossos 3 primeiros meses, ok? Para não ficar, eu não vou perder meu tempo aqui agora com essa lição, tá legal? Vamos deixar para o próximo vídeo. Vamos para a nossa lição de número 13, de número 13, onde nós vamos estudar o tema protegendo-se com integridade na sociedade. Nós sabemos, meus queridos, que nós estamos inseridos dentro de uma sociedade. Eu, você, o crente, a igreja de forma geral, ela está inserida dentro de uma sociedade. Como disse um certo teólogo, a igreja ela é mundana. Em que sentido? Não no sentido de viver no pecado, mas no sentido realmente de ela ocupar um espaço dentro do mundo. Toda a igreja ela está inserida dentro de um espaço. Ela está inserida dentro de um meio social. Então a igreja, como eu costumo às vezes falar, até em tom um pouco de brincadeira, a igreja ela não é ET, não que eu acredite em ET, tá, gente? A igreja ela é um organismo vivo, espiritual, porém ela também é institucional. E como institucional, ela está inserida dentro de uma sociedade. Logo, não tem como eu não me manter de uma forma, como é que eu posso dizer, isento das ações que ocorrem dentro de uma sociedade. Porém, como diz a lição, eu tenho que procurar o quê? Me proteger. Tá? Me proteger para que eu possa saber lidar da melhor maneira possível com os desafios que a sociedade nos apresenta. Nossa lição está dividida em 3 tópicos, como vocês bem sabem. Hoje eu estou gravando aqui do meu quintal, que tem esse vento forte, tá? Muito bom por sinal. O texto bíblico se encontra no livro de Provérbios, do capítulo 23 ao 17 ao 21, e o capítulo 24, do 1 ao 2, é o texto básico que o autor escolheu para trabalhar a lição de hoje. Provérbios 23, 17 a 21 diz: não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes ser no temor do Senhor todo dia, porque deveras há um fim bom, não será malograda a tua esperança. Ouve, tu, filho meu, e sê sábio, e dirige no caminho o teu coração. Não estejas entre os
beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão cairão em pobreza, e a sonolência faz trazer as vestes rotas. Vamos aqui chamar a atenção rapidamente para esses primeiros versículos, 5 versículos. Versículo 17, o autor já começa falando, usando a seguinte expressão: não tenhas o quê? O teu coração inveja. Importante ressaltar que você tem que entender que coração aqui não é uma referência ao nosso órgão físico, tá? Essa palavra coração no Antigo e no Novo Testamento, ela tem uma gama de significados, e a regrazinha básica, professor da escola dominical, qual é? A regra básica, quando nós estamos estudando uma palavra dentro da Bíblia, quando nós estamos estudando um termo, é pegar, consultar o dicionário, no caso aqui seria um dicionário bíblico, tá? Você, professor Silvio, eu não sei nada de grego e nada de hebraico, muito bem, mas no caso aqui, você pode consultar um dicionário, um bom dicionário bíblico, que ele vai te dar um bom significado dessa palavra coração. Mas a regra básica, como sempre costumo falar, qual é? Que coração, ele mesmo tendo uma gama de significado, o que vai conduzir a palavra final do significado desse termo é o contexto em que ela está inserida. Eu penso, mesmo que eu não tenha aqui em mão meu dicionário bíblico, mas a expressão coração aqui está relacionada às questões da alma, mais precisamente às questões do desejo. Porque quando ele fala, não tenha o teu coração inveja dos pecadores, ele está falando alguma coisa de desejos que eu posso ter dentro de mim, aonde esses desejos podem ser direcionados de forma negativa. E nesse caso, ele usa a expressão pecadores, porque o que pode acontecer é que alguém dentro da igreja, um cristão verdadeiro, ele venha, como é que eu poderia dizer, ele possa sentir, né, essa inveja, essa que é a palavra, como diz o próprio texto, porque uma pessoa que é pecadora, ela tem, tipo, alguém tem um iPhone, eu não tenho, alguém tem uma roupa muito cara, eu não tenho, alguém tem um bem material, alguém conquistou coisas que eu não consegui conquistar. Só que o autor chama essas pessoas de pecadores. Não que ele queira dizer que o ser humano, existe aqueles que são pecadores e aqueles que não são pecadores, porque, como a Bíblia mesmo declara, todos pecaram, não é isso? Está escrito lá em Romanos 3:23, todos pecaram. Então não há uma exceção, não existe um melhor do que o outro, todos pecaram. Como o próprio apóstolo Paulo fala, todos pecaram e destituídos, ou seja, separados, estão da glória de Deus. A diferença, que é bom sempre dizer isso, é que existe uma classe de pessoas que reconheceu pela ação do Espírito Santo, é bom que se diga, porque o Espírito Santo fala na vida do pecador, ele fala de N maneiras, como através da pregação, através de um hino, através de um testemunho, como a lição está falando em manter, ou seja, proteger-se com integridade na sociedade, uma coisa que pode falar muito e falar às vezes até mais alto para as pessoas dentro de uma sociedade corrompida é o nosso testemunho, tá? É o nosso testemunho. Então, o autor chama a nossa atenção para isso. Ele fala, se no temor do Senhor todo dia, a parte B do versículo. Ou seja, ele está dizendo, seja uma pessoa que se mantém no temor. O que é temor, gente? Na Bíblia, quando a Bíblia fala sobre temor do Senhor, ela não está querendo insinuar, ela não está querendo dizer para a gente ter medo de Deus. A história conta que Martinho Lutero, antes de se converter para o protestantismo, conta-se que ele era um padre e ele tinha muito medo de Deus. Até aquele filme famoso de Martinho Lutero mostra bem isso, como ele tinha esse medo, porque ele aprendeu lendo as escrituras, em pregações, que Deus era um Deus vingativo, um Deus que não tem misericórdia do pecador, que Deus ele pode punir a pessoa a qualquer momento. Mas depois que ele aprendeu na Bíblia que Deus, na verdade, é um Deus de graça, ele tirou essas ideias malucas da cabeça e passou a viver uma vida espiritual, uma vida cristã mais leve, mais confiante. Quem teme a Deus, ele é mais confiante. Quem teme a Deus, ele tem mais amor no coração. Quem teme a Deus, ele não fica de um lado para o outro. Ele tem certeza, ele tem convicção da sua salvação. Porque é uma pessoa que guarda a palavra de Deus, uma pessoa
que luta pela palavra, é uma pessoa realmente que vive a vontade do Senhor. O versículo 18 é um complemento do versículo 17, quando ele fala, porque deveras há um fim bom. Não será malogrado tua esperança. Vamos aqui ver o que diz a NVI. Estou aqui com uma Bíblia aqui, NVI, versículo 18, né? Versículo 18. Porque às vezes, irmão, tem versículo bíblico, é importante a gente ler em outras versões. Quando quero compartilhar com vocês, quando eu comecei minha carreira de professor da escola dominical, eu não tinha tantos materiais de pesquisa. E eu lembro que eu tinha uma Bíblia da linguagem, tem gente que não valoriza a linguagem de hoje, porque isso é uma Bíblia que não dá para se fazer exegese. Mas se você conversar com pessoas realmente de alto nível de interpretação, eles não vão dizer isso. É claro que a linguagem de hoje, ela é uma tradução da Bíblia, que a gente chama tradução dinâmica. Por que ela chama de tradução dinâmica? Porque o objetivo dela é trazer as palavras de uma forma mais clara, de uma forma que quem está lendo possa compreender dentro do seu contexto cultural, ok? Mas eu não vou entrar também nessa questão de tradução da Bíblia. Só quero ler 23, versículo 18, que diz assim, ó, se agir assim, certamente haverá bom fruto para você, e sua esperança não falhará. Veja bem, veja como uma tradução ela pode clarear um versículo bíblico. Como é importante a gente não ficar preso apenas em um tipo de tradução da Bíblia. Na nossa tradução aqui, da nossa lição, o texto fala, porque deveras há um fim bom, não será malogrado a tua esperança. Ou seja, eu sei que a palavra malogrado, eu já tinha pesquisado o seu significado dela, significa dar mau resultado. Mas quando eu leio o versículo 18 na NVI, nós aprendemos que, de forma bem clara, porque a NVI também ela é um tanto dinâmica, não totalmente, mas ela tem uma parte dinâmica, o texto fica bem mais o quê? Mais claro. O meu entendimento, ele aumenta. Porque o texto aqui, não tem como você não ler isso aqui e não entender. Se agir assim, se agir como? Não tendo inveja dos pecadores. Se agir assim, certamente, está dando certeza, certamente haverá bom futuro para você. E a sua esperança não falhará. Mas quem põe o seu coração nas coisas dos pecadores, quem tem inveja dos pecadores, a sua esperança vai o quê? Falhar. E aí é que o professor da IBD entra, trazendo para a turma, chamando a atenção da turma, para que o jovem ele venha manter-se nos caminhos de Deus, ele venha realmente temer a Deus. Porque nessa fase, professor, você sabe que a juventude ela fica de um lado para o outro, ainda está em fase de formação, não tem uma maturidade psicológica total, não tem uma maturidade física total e até mesmo espiritual. Claro que a maturidade espiritual ela é diferente da maturidade física, psicológica, etc. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, ok? Ouve, ouve tu, filho meu, e ser sábio, e dirige no caminho o teu coração. Verso 20, não esteja entre os beberrões. Na lição passada falamos um pouco sobre a questão da bebedeira, tá? Tem gente que defende muito dentro da igreja. No vídeo anterior eu falei sobre isso, sobre essa questão de bebida. E o texto fala assim, olha, não esteja entre os beberrões de vinho. Não está falando em outra coisa, de vinho, direto para quem acha que a Bíblia não condena o uso de vinho, está aqui um versículo. Ela está mandando você não está no meio dos beberrões. Alguém diz, mas como eu falei na aula passada, mas eu não bebo, eu não sou beberrão, ou em outras palavras, eu não sou cachaceiro, eu não sou uma pessoa que bebo todo santo dia, eu bebo de forma social, de uma forma esportiva. Mas veja bem o que você está fazendo. Como foi falado no vídeo passado, o que deve se levar em consideração não é se tu bebe ou não social, mas o que se deve levar em consideração é se esse teu bebê, ele glorifica a Deus. Porque Paulo, lá em Romanos, eu falei sobre isso, ele fala que se a gente come, é para a glória de Deus. Se a gente não come, também é para a glória de Deus. Se a gente bebe, é para a glória de Deus. Se a gente não bebe, também é para a glória de Deus. Tudo que nós fizermos é para a glória de Deus. Então a questão é que eu penso que cada um tem que ter essa consciência pessoal e se perguntar, será que o que eu estou fazendo glorifica a Deus, tem algum propósito, é a vontade de Deus? Não é a pessoa ficar presa, se eu posso, se eu não posso, porque, gente, eu vou ser sincero, a maioria das pessoas
que defendem o uso de bebida, elas o fazem por uma questão do ego pessoal, do seu próprio desejo. Ou seja, eu bebo porque eu gosto de beber. Ela gosta de beber. Não tem nada de glorificar a Deus, não tem nada de culto a Deus nesse negócio aí. Então, eu penso que o que deve se levantar aqui e para uma reflexão é o individual de cada um. Porque só faz sentido se for assim. Porque dizer que não pode gera polêmica dentro da igreja. A gente sabe como é que é. Por que ele fala para não se juntar no caminho desse pessoal? Versículo 21 resume: porque o beberrão e o comilão cairão em pobreza. É o futuro de quem a lição passada falou sobre vício, uma pessoa que é viciada em bebida, em outra, ou seja, qualquer tipo de vício, o fim dele é o que está no texto: cair em pobreza. E a sonolência faz trazer as vestes rotas. A palavra rota significa trapo. Versículo 21 na NVI fala: pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapo. Já o provérbio 24, são só 2 versículos, novamente ele invoca o termo: não tenhas, a frase, não tenhas inveja dos homens malignos. Essa palavra é um pouco mais pesada. Nem desejes estar com eles. E será que tem pessoas que desejam estar com pessoas que são malignas? Pelo incrível que pareça, tem gente que se incomoda porque fulano de tal deixou de falar com ele, porque cortou a amizade com ele. E a gente sabe que tem pessoa, irmão, que o coração dela, a vida dela é maligna. O que é uma pessoa maligna? Uma pessoa que vive de acordo com seus prazeres, é uma pessoa que não teme a Deus, é uma pessoa que não respeita a palavra do Senhor. Então, esse tipo de gente, que vantagem eu vou ter em tal lado dela? Versículo 2: porque o seu coração medita a rapina, ou seja, em outras palavras, é um coração de destruição, é um coração que tem um apetite em fazer o mal, um apetite em roubar, um apetite de destruir. Por que é a rapina? A rapina, a ideia aqui é como uma ave que chega, né, e rouba, pega de forma agressiva, de forma súbita, rápida. Por isso que ele fala: porque o seu coração medita a rapina e os seus lábios falam maliciosamente. Então, veja que nós temos aqui várias situações que nós devemos estar atento, professor, para que de fato a gente venha se proteger contra tudo isso aqui. Nossa lição está dividida em 3 tópicos, como vocês podem perceber. Você que tem a lição aí, o primeiro tópico fala sobre sabedoria, prudência e sociedade. Sobre sabedoria e prudência, na manutenção da ordem social, tá? Ele vai trabalhar aqui, no primeiro subtópico, a questão da justiça social. Uma coisa que a igreja, o crente, o cristão, ele tem que atentar é para isso, as questões da justiça. Só que o que me chama a atenção sobre essa questão aqui da justiça social, meus irmãos, é que ele chama a nossa atenção para que a gente não fique preso só em questões, como é que poderia dizer, de ordem social, no sentido de protestar, de você fazer alguma coisa pelas pessoas, né, que estão caídas, que não têm o que comer, que estão desamparadas, porque isso aí, meus irmãos, muita gente já faz. Muitas religiões fazem isso. Nós temos várias, não é só o cristianismo, não é só a igreja que faz. A gente sabe que as casas de religiões afro, eles têm um trabalho social, um trabalho muito, muito bom. A própria maçonaria, ela tem um trabalho sobre isso. A igreja católica tem um trabalho sobre isso. O espiritismo é muito forte nessa questão social, até porque algumas dessas religiões que eu citei aqui, elas têm na sua doutrina a crença de que a pessoa que pratica boas obras, ela está produzindo coisas boas para o caráter dela e numa outra vida, quando ela vier numa reencarnação, ela vem melhor do que ela é nessa vida atual. Isso falando do espiritismo, que é uma coisa bem clara em relação a isso. Então não deve ser só isso, tá? Porque nós cristãos, e o jovem tem que entender isso, não é só fazer coisas boas, mas em primeiro lugar, o que muda, em primeiro lugar, o que transforma a pessoa é a pregação do evangelho.
Ó, o subtópico 1 ele fala assim: o contexto de Provérbios 28, do 2 ao 12, mostra que a base de uma sociedade justa e ordeira é que o ideal de justiça e integridade domine seus habitantes. Os versículos 2 revelam que, por causa da injustiça e da impiedade, frequentemente os príncipes são destronados. Mas se um príncipe é sábio e prudente, a ordem é assegurada. Veja bem, para que possa de fato haver uma ordem social dentro de uma sociedade, qual o primeiro passo a se dar, de acordo com o nosso subtópico aqui? É que esse príncipe, né, aqui ele vai falar, ele possa ter um temor a Deus, ele possa de fato ser uma pessoa justa. O nosso texto principal, que é o 22:12 que ele está citando aqui, diz o seguinte: quando os justos triunfam, há grande alegria, mas quando os ímpios sobem, os homens escondem-se. Olha a diferença, uma pessoa que está no poder, que é justa, uma pessoa que não está no poder. O justo, todo o povo fica feliz, fica alegre. Olha, quem está no governo, quem está na liderança, é uma pessoa decente, uma pessoa de integridade, é uma pessoa justa, tá? É uma pessoa que se importa com os menos favorecidos. Mas quando é um tirano, quando é um pecador, quando é alguém, como diz a palavra do Senhor, que não teme a Deus, aí as pessoas ficam preocupadas, elas ficam com medo. Como o texto fala de forma poética, elas se escondem, tá? Elas se escondem porque sabem que dali não vai sair coisa boa. Isso é bem interessante isso aqui. Isso mostra, irmão, como alguns governos, né, falando um pouco de política aqui, alguns governos deveriam ter um pouco, né, disso, mesmo que a pessoa não seja, eu sempre costumo dizer, que não é questão da pessoa ser ou não crente. Tem gente que acredita muito nisso, né? No Brasil eu vejo que quase que não tem dado certo essa ideia, porque nós temos que ter governantes evangélicos, governantes que obedecem à palavra do Senhor, porque só assim teremos um Brasil melhor. A gente tem visto pessoas subindo ao poder, seja na esfera do judiciário, legislativa, tá? E do executivo, mas o que a gente tem visto não é isso. Pessoas que são até evangélicos têm assumido o poder, mas eles têm deixado a desejar, infelizmente, alguns têm deixado a desejar muito esse poder que Deus tem dado para eles, essa responsabilidade de governar, tá? Mas se todo governante, quando assumisse um cargo público, colocasse em seu coração temer a Deus, respeitar a palavra do Senhor, eu acredito que eles teriam bastante sucesso em seus trabalhos, mas infelizmente isso não funciona aqui no Brasil. Segundo subtópico, quando a injustiça prospera. Os versículos 3, 6, 8 e 11 abordam a questão do tratamento social dos ricos para com os pobres e dos pobres para com os outros pobres. É interessante, meus irmãos, que esse versículo 3, 6, 8, versículo 3, ele vai fazer aqui ele vai destrinchar aqui esses versículos. Versículo 3, ele vai dizer: o perverso se envaidece com as suas riquezas. Porque o irmão, aqui é muito simples, né? A pessoa que não teme a Deus, eu me lembro agora aqui, me lembrei falando aqui para você da parábola da viúva e do juiz iníquo. Veja que aquele homem era poderoso, mas o texto retrata ele como uma pessoa perversa. Ele era uma pessoa perversa, ele era um homem que tinha condição, tinha poder, mas ele era perverso, porque o texto é muito enfático em dizer que aquela pessoa ali, aquele juiz, ele não temia Deus e estava pouco se lixando para as pessoas, tá? Versículo 6, a ganância e os abusos dos juros são insaciáveis. Isso aqui é interessante, veja como o livro de Provérbios ele é atual. Quando tem um perverso no poder, quando tem alguém que é injusto no poder, é isso que acontece. E hoje nós estamos vendo claramente isso, vivendo isso em 2024 em nosso país. Juros e mais 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 juros. Por quê? Quem está no poder precisa, além de ter um conhecimento de administração, conhecimento de economia, precisaria ter em primeiro lugar o temor de Deus. Essa aqui é a palavra certa. Deveria ter uma reverência porque as pessoas falam muito de Deus. Principalmente nesse período natalino, esse período de fim de ano, as pessoas falam muito em Deus. Mas é só falar, é só da boca para fora. Porque
viver realmente o que Deus manda, se viver eles não fazem. Versículo 8. E os que possuem riqueza pensam em não precisar de mais nada. São soberbos, eu tenho dinheiro, não preciso de Deus, não preciso de ninguém. E o versículo 11. Uma sociedade assim se apressa para autodestruição, pois a ausência da sabedoria e da integridade revela algo muito mais grave, uma rebelião sistemática contra a justiça de Deus. Observe que, meus irmãos, isso aqui é tão sério, pois você pode, professor, ler com mais calma esse capítulo 28 de Provérbios, seria interessante você ler com a turma, que até o pobre, quando ele está inserido dentro de uma sociedade com esse tipo de pensamento, ele acaba querendo oprimir o outro pobre, porque é como se fosse algo que é um vício. É um efeito dominó, um vai derrubando o outro. Mas tudo isso vai casar com o último subtópico do primeiro tópico, quando fala quando não há compromisso com a lei de Deus. O que é a lei de Deus aqui? É a palavra do Senhor. A lei de Deus aqui é a palavra de Deus. Provérbios, capítulo 1, versículo 7, parte é bem conhecido. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Então, se eu quero ter verdadeiramente conhecimento, o que eu tenho que fazer? Temer a Deus. Então, o que acontece quando não há compromisso com a lei de Deus? Ele vai falar aqui, ó, novamente como ele fez no subtópico 2, ele faz aqui no 3. Porque ele trata aqui do versículo 5, 7 e 9. Versículo 4. Nem entendem o que é justiça, nem buscam o Senhor de todo o coração. É como eu acabei de falar. Nós temos hoje pessoas galgando grandes posições, grandes cargos, tem às vezes alto grau acadêmico de formação, é importante, isso é bom, mas lhe falta isso aqui, entendimento, porque, irmãos, não adianta, eu volto a dizer, muitos desses nossos políticos aí, muitos desses nossos líderes da nação, eu falo de uma forma geral, são pessoas muito inteligentes, a gente observa no discurso deles, são pessoas muito inteligentes, são pessoas que têm, como eu digo, alto grau acadêmico, porém lhes falta isso aqui, entender o que é a justiça de Deus. E entendimento e conhecimento são duas coisas que na Bíblia são bem diferentes. Eu posso ter conhecimento da Bíblia, como eu vejo um aí que cita a Bíblia toda hora, mas não tem entendimento. Por que a gente sabe que uma pessoa que tem conhecimento da Bíblia, que cita a Bíblia, olhando para a gente sabe que ela não tem entendimento? Porque as suas obras, as suas atitudes falam por si mesmas. Tem uns aí que falam de amor, mas esse amor só serve para defender os seus ideais pessoais. Então isso não é amor, é um amor, como a gente costuma falar, não é um amor egoísta, um amor antropocêntrico. Da mesma forma, é a questão da justiça. Tem pessoas que falam muito em justiça. Não, vamos lutar pelo pobre, isso, aquilo mais. Mas é uma justiça que ele mesmo criou com elementos sociológicos, filosóficos, para dar sustentação e base para as suas ideias. Versículo 5. Pessoas gananciosas e soberbas já não guardam a lei de Deus há muito tempo. Versículo 7. Os que têm uma falsa aparência de piedade e praticam todas essas injustiças, simplesmente têm suas orações como abomináveis diante de Deus. Nem as orações de gente assim, gente que não teme a Deus, gente que não conhece a lei de Deus, que não vive a lei de Deus, até as suas orações, você vê. Aí sabe, a fulano de tal, ele orou. A fulano de tal, ele levantou a voz. Sim, e daí? O que adianta orar? O que adianta clamar a Deus se as orações dele é considerado como uma abominação, como algo que não presta? E o versículo 9 fala, os versículos 10 confirma que os íntegros herdarão o bem, mas os que procuram desviar os retos de sua integridade sofrerão as consequências. Dessa forma, o contexto de Provérbios 28, 2 e 12 deixa muito bem claro que a sabedoria e a integridade são virtudes indispensáveis para uma sociedade socialmente justa e moralmente íntegra. Então, meus irmãos, para que de fato nós possamos um dia sonhar com uma sociedade, isso aqui é importante, fala isso para o jovem, até porque o jovem, nós sabemos que eles estão em processo de formação, estão estudando, estão tendo a sua experiência, isso, aquilo mais. Então, é muito importante nós trabalharmos essas temáticas dentro da sala de aula, até porque eles podem ser amanhã um político, eles podem ser amanhã um vereador, pode ser amanhã um prefeito, pode ser amanhã um deputado estadual ou federal,
podem ser um governador e pode até, quem sabe, ser um presidente da República. Então, é sempre importante trabalhar essas questões para que ele possa entender que uma sociedade, de fato, para que ela possa ter esse equilíbrio, o primeiro ponto de partida qual é? Temor ao Senhor. O segundo tópico fala o justo diante dos valores opostos da sociedade. Como é que, sabendo que vivemos numa sociedade que é completamente contrária aos princípios bíblicos, sabendo que vivemos numa sociedade onde o que impera é um sistema caído, onde o príncipe desse mundo nós sabemos que é quem? Satanás. A lição vai tratar os justos diante dos valores opostos da sociedade, porque apesar da sociedade viver assim, é bom que se diga de passagem que nós estamos inseridos, como eu já falei, dentro de uma sociedade, a qual essa sociedade ela carrega um fardo espiritual pesado. Então, não tem como correr, nós temos que combater, temos que agir de alguma forma. Primeiro, subtópico fala, como é que nós devemos agir diante das injustiças? Eu fiz aqui uma síntese. Primeira coisa, devemos sim olhar para as injustiças e desigualdades. A igreja não pode, de maneira nenhuma, cruzar os braços diante dessa situação. Nós temos exemplos na história da igreja, por exemplo, nós temos o exemplo do alemão e teólogo, escritor, Dietrich Bonhoeffer, muito conhecido na teologia, principalmente por teólogos, que o classificam como um teólogo até liberal, porém Dietrich Bonhoeffer, que viveu ali no período da Segunda Guerra Mundial, ele não concordou com as injustiças que o governo de Hitler estava implantando no período em que ele estava vivo. Ele protestou, por causa do protesto ele foi preso e no final ele foi morto por causa da sua indignação com a injustiça. Então o primeiro ponto é esse, nós temos que olhar. Não é aceitável, irmão. Não podemos aceitar, não podemos concordar. E aí a gente precisa saber, claro, como lutar contra essas injustiças. É claro que não faria o menor sentido você estar estudando o livro de Provérbios, que fala para você temer o Senhor, porque é o princípio do conhecimento, para que você busque a sabedoria do alto, e eu querer agir de qualquer maneira. Deus sempre tem uma palavra, Deus sempre tem uma solução, uma forma de nos ajudar a resolver essas situações, ok? Segunda coisa que eu posso observar aqui, que ele vai mostrar aqui, é como é que o jovem ele vai se manifestar, como é que o jovem pode se manifestar diante das injustiças. Primeiro, não se resolve só com o progresso social. Falei agora há pouco sobre isso. Tem muita gente que defende que a igreja ela deveria atuar mais na esfera social. Tem muita gente que até fala mal da igreja. Então, a igreja recolhe muito dinheiro. Que a igreja, os pastores só ficam cobrando dinheiro para andar de carrão, para comprar carrão, isso, aquilo mais. Bem, é bom que se diga, meu irmão, que não é papel da igreja isso aqui. Porque nós temos um governo, tá? Nós também somos cidadãos e nós pagamos impostos. Esses impostos, sabemos que eles devem ser transformados em benefício para o povo. Então, se a pessoa não tem, se as pessoas dentro da sociedade elas não têm escola, não tem um hospital, não tem emprego, a culpa não é da igreja. O que a igreja faz é procurar amenizar um pouco o sofrimento, tá? Mas é bom que se diga que o evangelho não é só a gente fazer ação social para dar sopão, fazer ação social para dar roupa, fazer ação social para ajudar a construir casa, não. A igreja, o principal objetivo dela na terra é adorar a Deus e pregar o evangelho. E nós acreditamos que o evangelho, como diz Paulo, é o poder de Deus, ele pode mudar. É claro que não é só de palavras, devemos pregar o evangelho para que ele possa entrar na vida dessa pessoa, e a primeira transformação injusta que esse evangelho vai fazer nessa pessoa é transformar o seu espírito, ressuscitar a sua alma, a sua vida espiritual, de forma geral, que está morta
por causa do pecado. Então, como é que o jovem pode fazer para mudar essas questões de injustiça? Como está aqui na lição, pregando o evangelho. Não só se apoiando em questões de justiça social. Claro, isso pode ser bom, isso é bom, mas não é esse o nosso objetivo principal. Nosso objetivo principal não é esse. É o que nós ouvimos de alguns pregadores, alguns estudiosos de missões, que eles chamam de evangelho integral. O que é o evangelho integral? É o evangelho que aborda as questões do espírito, a parte espiritual, como também aborda as questões materiais ou físicas, como a questão da fome, a questão do desemprego, enfim, essas questões que estão ali, que abarcam as questões da parte física do homem. Segundo subtópico, tópico 2, fala: diante da corrupção moral. Existe, nós sabemos, irmão, que existe uma dificuldade moral muito grande dentro da nossa sociedade, tá? Existe algo que realmente é grave, a corrupção moral ela é grave. Por isso mesmo, a lição chama a nossa atenção para vivermos em santidade. E aí não tem como, por isso que a lição ela trabalha, como é que eu vou viver no meio de beberrão, no meio de comilão? Como é que eu vou viver numa rodinha de pessoas que só falam imoralidade, pessoas que só vivem com chacota? Não dá para viver, um cristão não pode, porque a corrupção moral dentro da sociedade é muito grande. Então, se eu que sou luz, sou tocha, ainda endossar, alimentar ainda mais essas questões morais, aí é que a coisa piora. A gente tem visto, irmão, na internet, muita coisa errada, assim. A gente vê pessoas que têm exposto mesmo, até mesmo dentro da igreja, tem exposto para todo mundo ver na rede social os pecados, os erros. Eu não estou dizendo aqui que a gente é santo, que é para esconder, mas cada vez que isso é exposto dentro nas redes sociais, as pessoas elas ficam mais incrédulas, elas ficam mais difíceis de aceitar o evangelho. Tá? Eu sei que o evangelho, ele para ser aceito, ele tem que ter uma ação sobrenatural de Deus na vida da pessoa. Porém, é bom que se diga que a igreja ela tem um testemunho. E esse testemunho, ele precisa ser santo. As pessoas têm que ver em nós. Não é uma santidade moralista cega, tá? Mas é uma santidade realmente com base na Bíblia. Não é que eu vou ser a pessoa mais antipática do mundo. Porque tem crente que ele é antipático. Tem crente realmente que ele é desagradável. Ele não vai em lugar nenhum, ele fala tudo para ele errar, tudo é pecado. E volto a ressaltar, nós não somos mundanos, nós não somos ETs, nós somos uma igreja que está inserida dentro do contexto global chamado mundo. Por último, tocando o mundo das pessoas, tá? Como é que eu posso tocar o mundo das pessoas? A lição aqui vai dar alguns exemplos. Primeiro, servindo. Uma coisa que é muito importante dentro de uma sociedade caída, e aqui eu possa, digamos assim, tocar no mundo delas, é servindo. Tem muitos exemplos de como nós podemos servir, meus irmãos. Porque a sociedade, ela espera que a gente fracasse. A sociedade espera que a gente amaldiçoe eles, que a gente vá brigar com eles. Só que a gente vai fazer o contrário. Tá? Quando Jesus fala que se alguém te der um tapa, se oferecer outra a face, é exatamente isso. É mostrar que, diferentemente dessa pessoa que te deu tapa, ele tem um pensamento que gira ao contrário. Porque o natural, se eu apanhar, eu pegar, retribuir batendo na pessoa. Mas a Bíblia me ensina a não fazer isso. E não fazendo isso, eu estou refletindo de fato a luz de Cristo, refletindo de fato o perfume de Cristo. E aí essa sociedade que está com uma crise moral, está sendo dirigida pelo mal, pelo pecado, eles vão começar a perceber que existe algo diferente em você. É importante, professor da EBD, você frisar isso, até porque os jovens, volto a dizer, estão numa fase de reconstrução, não é nem tanto reconstrução, estão numa fase de maturação, uma fase de crescimento. E às vezes tem dificuldade. Nós adultos temos, imagina um adolescente que está saindo daquela fase de adolescente para a fase de adulto, né? E por último, meus irmãos, a lição vai tratar sobre o tópico 3, quando a sabedoria e a integridade se manifestam externamente. Vale a pena ser íntegro? É o primeiro subtópico. Ele vai falar sobre isso. Geralmente, quando há uma cultura
e é bom que tem cultura caída, de impiedade, se torna até perigoso ser íntegro. Dessa forma, é preciso coragem e perseverança para permanecer na integridade. Por isso, a manutenção dessa virtude passa pelo princípio fundamental do temor do Senhor como início e o fim de tudo. Provérbio 9:10, até já falei aqui, o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. O ser humano que não teme a Deus, não temerá também os outros. Isso aqui é fato, irmão. Isso aqui é fato. Se a pessoa não temer a Deus, se ela não tiver um pingo de respeito pelo nome do Senhor, nada vai impedir ela de me desrespeitar, de respeitar você. Por isso que é muito importante a gente manter um padrão cristão de bom testemunho dentro da sociedade, para que as pessoas também se sintam inspiradas em seguir o nosso exemplo. É super importante isso, porque caso contrário, nós teremos um colapso social. Irmãos, como eu falei agora há pouco, só que eu vou deixar para abordar isso melhor no próximo vídeo. Tem gente que fala muito mal da religião, diz que a religião é isso, aquilo mais. Mas pensa comigo, medita comigo aqui. Você que está me assistindo, que não concorda com a religião, que ela é opressora, concordo com você de fato. Em muitos casos, a religião ela foi usada de forma realmente opressiva, como uma arma que podemos dizer que vidas foram mortas, perdidas, pessoas foram presas, pessoas viveram em corrente, pessoas têm tido seu casamento destruído, sua vida familiar destruída por causa de religião. Mas será que a culpa é mesmo da religião? Isso a gente vai falar na próxima aula. Mas pensa comigo aqui, veja bem, se com a religião o mundo está como está, imagine se não tivesse um princípio religioso. Tá? Mesmo essa infinidade, essa multiplicação de religiões que tem espalhado pelo mundo, que ao meu ver são importantes porque elas ajudam o homem a refletir um pouco sobre o sagrado. Mesmo que a religião seja falsa ou verdadeira, mas ele reflete sobre o sagrado. Porque, querendo ou não, a religião tem esse objetivo, levar o homem a se ligar ao sagrado. E por causa da religião, muita gente deixa de fazer coisas erradas ou prejudicar o próximo, porque ele pensa assim, não, isso não é legal. Por isso que a lição coloca, se o ser humano não temer a Deus, ele não vai temer também os outros homens. Então, para poder respeitar o outro, você tem que ter esse princípio. Segundo tópico, sabedoria, amando os mandamentos de Deus. Ele fala uma coisa que eu já falei agora há pouco. Não basta apenas conhecer, é preciso amá-los e cumpri-los. Não basta apenas você conhecer a Bíblia. Tem muita gente, volta a falar, tem citado a Bíblia, conhece a Bíblia, mas ele não ama a Bíblia. Uma pessoa que ama a Bíblia, uma pessoa que teme a palavra de Deus, que está escrito na Bíblia, ele não vai agir contra o próximo. Como é que uma pessoa, por exemplo, que ela diz que ama a Deus, que ela ama a Bíblia, ela vai me pregar uma lei, por exemplo, vai lutar por uma lei do aborto. Como é que a pessoa vai defender o aborto? Que amor é esse? Porque se a Bíblia, o que mais tem na Bíblia são versículos falando sobre amar o próximo, amor a Deus, integridade, respeito com o próximo, olhar para os órfãos. Percebe que a Bíblia ela trata muito sobre essas questões. Como é que eu que digo que conheço a Deus, que eu falo de Deus, isso, aquilo mais, que eu amo a palavra do Senhor, mas nessas horas eu não coloco em prática nada disso. E por último, meus irmãos, sabedoria e integridade para servir a sociedade. Tá? Em Provérbios, o sábio e o íntegro sempre estão dispostos a servir com a sua sabedoria e integridade. Assim, a melhor maneira de responder ao mundo é com um serviço baseado no amor. É a mesma perspectiva que o Senhor Jesus nos ensinou. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Sim, servir a sociedade de maneira que coloquemos em prática os profundos ensinamentos de Jesus. No lugar de responder o inimigo na mesma moeda, socorrê-lo quando precisar. Tratar com respeito os idosos,
tratar com respeito as pessoas do sexo oposto, fazer o bem como um compromisso ético de fazer a coisa justa. Servir a sociedade acaba sendo uma referência ao amor do Senhor para conosco. Talvez possamos pensar que ela não mereça que a sirvamos, mas também não merecíamos que o nosso Senhor nos servisse e desse a sua vida por nós. Mas ele o fez. Portanto, o seguidor de Jesus, o sábio e íntegro, entende que é seu dever servir o outro ser humano. Nisso se resume a sabedoria e a integridade para servir. E assim, meus queridos, nós terminamos nossa última lição da escola dominical, uma lição muito boa, graças a Deus. Volto a falar, ela está naquela categoria de lição prática, tá? Aqui não tem muito o que ficar aqui trabalhando questões teológicas por seus pormenores. A próxima lição, ela já vai mexer com uma carta, tá? E aí eu acredito que haverá questões de cunho prático, porque o próprio livro de Tiago é um livro prático, mas também teremos que abordar algumas questões teológicas na lição. Meus irmãos, eu desejo a todos aí um feliz ano novo, a você, professor da escola dominical, você chegar até aqui, tá bom? Desejo um feliz ano novo, Deus abençoe o teu ministério, Deus abençoe a tua vida, abençoe a tua igreja, que você em 2025 possa crescer cada vez mais, e Deus, o Deus de graça, Deus de paz, o Deus de bondade e misericórdia possa te abençoar, tá? Pelo trabalho que você tem prestado a Ele, ensinando a sua palavra, porque eu sei que tem professor que é muito dedicado, tem professor que passa a semana toda estudando a sua lição para no domingo chegar e dar uma boa aula. Mais uma vez, tá? Se você chegou até aqui, eu peço que você possa curtir o vídeo, tá? Vamos curtir o vídeo, gente, vamos compartilhar e se inscrever também no canal. Você que teve a oportunidade, se inscreva no nosso canal, em nome de Jesus. Espero que em 2025 eu possa alcançar mais pessoas no meu canal, tá bom? E quanto mais gente a gente consegue, mais ferramentas vão se abrindo dentro da plataforma aí do YouTube, ok? Fiquem todos na paz do Senhor e até a próxima, se assim Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.